Continuando a pauta sobre formulários no HTML, pessoal, vou salvar esse arquivo aqui como aula 21, tá? Vamos vir aqui em Save As, no Dreamweaver, aula 21.html, tá? E nesse arquivo de aula 21 a gente vai falar sobre label e os tipos de campos input que a gente pode utilizar aqui na criação de formulários. Então, primeiro item, label. O label, pessoal, vamos abrir aqui a tag label, ela abre e fecha em pares, tá? E o label nada mais é do que um rótulo, um nome que você vai dar ao campo, ao próximo campo que você vai criar. Então vamos supor que aqui eu vou criar um campo onde que o usuário vai preencher o nome dele. Então no label eu vou colocar aqui nome, tá? E aqui eu vou começar a criar o campo onde o usuário vai preencher o nome dele. Como que eu faço isso, Fábio? Para criar um campo onde que o usuário vai poder preencher o nome dele, a gente vai criar um campo que vai se chamar input, tá? Que é o tipo de campo que a gente vai utilizar para o usuário descrever o nome dele. A gente vai colocar aqui o type, que é o tipo de campo que a gente vai trabalhar, vai ser um tipo do tipo text, onde que ele possa digitar, tá? Definimos aqui um nome para esse campo, vamos colocar aqui, como a gente já definiu aqui no label, né, nome, vamos colocar um nome semelhante. Colocamos aqui no name desse campo o name dele como nome. ID, vamos colocar aqui como nome também, tá? E fechamos aqui o campo. Diferente de label e de form, pessoal, os campos input, ele não fecha em pares, tá, pessoal? Reparem que aqui a gente abriu um input e a forma que você fecha um campo input é desta forma, tá? Então, desta forma, a gente já tem aqui o nosso primeiro campo do nosso formulário. Eu vou salvar esse arquivo aqui, tá? Tô dando um Ctrl S, ou você pode vir aqui em Save, tá? E vamos verificar como está ficando esse nosso formulário. A gente vem aqui em aula 21, eu vou abrir esse arquivo aqui, tá? E reparem que aqui a gente já está com o nosso label, tá? Que a gente criou aqui, nome, e a gente já tem o nosso primeiro campo aqui, onde que o usuário pode preencher o nome dele. Bem simples e sem nenhum segredo, tá, pessoal? Então, se você quiser criar mais campos para esse formulário, você pode colocar, não tem nenhum problema. Vamos dar aqui um BR, tá, para separar, dar uma quebra de linha. Vamos supor aqui agora que eu quero colocar que o usuário preencha o e-mail dele. Vamos mudar aqui também para e-mail, tá? O name e o ID. Vamos atualizar aqui a página. Pronto, aqui ele vai digitar o e-mail dele. Esse primeiro campo que a gente conheceu aqui, tá, pessoal, é o campo input, e ele é do tipo text, tá, onde que o usuário pode preencher os dados dele aqui nos campos disponíveis. Uma coisa legal que dá para você fazer também aqui, tá, pessoal, nesse campo input, é colocar um value para ele, que nada mais é um valor, tá, para esse formulário pré-definido. Como seria isso, Fábio? Seria você incitar para o usuário terminar o preenchimento da informação. Vamos supor aqui que eu quero que ele digite o website dele, tá? Então aqui em website, vou nomear aqui também para o website, tá? Para ficar tudo certinho. E aqui eu vou acrescentar mais um atributo para esse campo, tá? Do input, que é o value, onde que eu vou deixar aqui já pré-definido http://www. Que é para o usuário finalizar o preenchimento dessa informação, dessa pré-definição que eu já fiz. Então, se eu atualizar aqui a página, vocês vão reparar que apareceu aqui para mim o campo website, tá? Onde que é só para ele finalizar e colocar qual que é o site dele. Então, com o value, você já consegue pré-definir alguma informação. E isso serve também, tá, pessoal? Caso você queira já definir alguma informação pré-definida num formulário. A gente vai conhecer os tipos de campo oculto ainda nesse mesmo vídeo. E vocês vão ver que a utilização desse value nos campos ocultos é bem útil, tá? É muito utilizado, inclusive. Então a gente vai partir aqui para o próximo campo, vamos dar aqui um BR, e vamos incitar que o usuário agora deva preencher uma senha, que aqui vamos supor que é um cadastro dele, tá? Então aqui ele deve preencher a senha para nós. Vamos colar aqui, vamos substituir aqui para a senha, tá? Como se ele tivesse a opção aqui para preencher a senha. Senha. E diferente de text, tá, pessoal? A gente vai substituir esse text aqui por password. O que seria esse password, Fábio? É aquele campo que na hora que você digita, ele se transforma em bolinha, tá? Então, é uma forma de você indicar para o usuário que seu site é seguro, tá? E que quando ele digitar a senha aqui, a senha não vai ser exibida. Ela vai ser transformada aqui em bolinha, tá? Como se fosse uma proteção, melhor dizendo, tá? Então é com o tipo password que você altera
essa opção aqui de text, na onde que ele consegue visualizar o que ele está digitando, para caractere bolinha, que é um tipo de campo senha, né? Costuma se usar em sites onde que você pede para o usuário se cadastrar, e nesse campo senha é sempre viável você colocar o tipo do campo como password, tá? Fica melhor. Próximo item que a gente vai criar aqui, pessoal, é o rádio, tá? Então ele é bastante utilizado para quando você tem várias opções e precisa que ele selecione apenas uma opção, tá? Então nesse caso aqui, vamos supor, vamos colocar aqui a informação assim, qual o seu sexo? Desta forma, ele vai preencher aqui apenas como uma opção, tá? A gente vai mudar aqui agora o type ao invés de password para rádio, tá? E a gente vai colocar aqui name sexo e ID sexo. E para esse campo, pessoal, a gente já vai definir aqui que o value dele é masculino, porque esse campo ele não apresenta uma opção para o usuário preencher, então você já tem que pré-definir essa informação aqui no próprio campo, tá? No próprio value. Então a gente vai colocar aqui um BR nesse label, tá? Onde que ele vai preencher qual que é o sexo dele. E aqui do lado do campo, onde está masculino, vamos colocar aqui label e deixar assim, masculino. Vamos colocar aqui deste lado. E aqui, na linha de baixo, a gente vai copiar, tá? Esse masculino aqui, vai colar e trocar por feminino. A gente substitui aqui as informações, tá? E aqui, reparem que em name, tá, e ID você vai deixar do mesmo jeito, tá, pessoal? Esses tipos de campo não mudam, porque ele só vai selecionar uma opção. Então a gente vai atualizar aqui a página. E reparem que aqui já apareceu para mim então as opções. Qual que é o seu sexo, masculino ou feminino? Ele vai selecionar uma das duas opções, tá, pessoal? E para você criar esse tipo de campo, que é o tipo rádio, você deve apenas indicar aqui no type que o tipo do campo será rádio. E aí você vai nomear ele aqui com uma informação, tá? Que nem a gente colocou aqui sexo, ID sexo, value, a gente definiu aqui o valor, apenas o valor é que muda, tá, pessoal, nesse tipo de campo. Aí a gente colocou aqui a mesma informação e alteramos aqui o value para feminino, tá? E o label aqui indifere, que é só uma informação que rotula o campo que você está criando. Então, ele vai selecionar aqui uma das duas opções, tá? Só é válido uma opção, ele vai selecionar e vai preenchendo aqui o cadastro. Agora vamos supor que ele quer colocar uma foto, tá, pessoal? Ele quer subir um arquivo, uma foto, qualquer coisa do tipo. E aí a gente tem que criar aqueles campos onde que ele possa selecionar um arquivo no computador. E como seria isso, Fábio? A gente vai colocar aqui, vamos supor aqui no label, a gente coloca foto, tá? E aqui no name a gente vai colocar aqui arquivo, tá? Porque pode ser qualquer arquivo, foto, ele que escolhe. E no type a gente, ao invés de text, vai alterar aqui para file, tá? E uma coisa importante, tá, pessoal, que quando você define esses tipos de campo aqui, que é onde o usuário pode selecionar algo no computador, você deve definir aqui um enctype para esse formulário, senão não vai funcionar, tá, pessoal? Ele normalmente não posta a informação selecionada aqui pelo arquivo que você escolheu, se você não definir esse enctype aqui. Você vai colocar enctype multiform data, apenas isso, tá, pessoal? É apenas mais um atributo que você tem que colocar aqui no form se você for trabalhar com esses campos aqui de tipo file. Então a gente vai atualizar aqui a página e vai verificar que adicionamos mais um campo, que é aquele campo que você seleciona um arquivo no computador, tá? E ele é bem simples também, não tem nenhum segredo, é só você apenas alterar o type dele aqui para file. Assim ele já se transforma em um campo onde que você pode selecionar um arquivo no seu computador, uma foto, um arquivo RAR, um PDF, qualquer coisa que o site que você está criando disponibilizar, tá? Próximo item que vamos falar aqui é dos campos checkbox, tá? Que é onde o usuário pode escolher múltiplas opções. A gente vai definir aqui, vamos copiar esse qual sexo aqui, vamos alterar aqui quais esportes você pratica. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai selecionar múltiplas opções onde o usuário pode preencher. E o type aqui vai mudar, tá, pessoal? Em vez de rádio, ele vai se chamar agora checkbox.
que é uma caixinha onde que ele pode ir marcando quais que são os esportes que ele pratica. No caso aqui a gente vai alterar aqui para esporte. Vamos copiar e colar aqui, tá? E vamos colocar aqui futebol no Value. Colocamos aqui futebol, colocamos o label, né, representando qual que é o valor para esse campo aqui, futebol. A gente vai copiar e vai colar aqui embaixo, tá? E vamos colocando mais opções para que o usuário possa preencher. No caso aqui a gente colocou futebol, agora a gente pode colocar aqui vôlei, tá? E ele vai preenchendo e vai selecionando as opções que ele pratica, qual esporte que ele pratica. Vamos colocar aqui mais uma opção como natação. Tá? A gente só substitui aqui o value para não ficar informações iguais, o restante você pode deixar normal e altera aqui também o label. Vamos atualizar aqui a página, vamos cancelar aqui. E dessa forma a gente oferece aqui algumas opções para ele selecionar quais esportes você pratica. Aí ele vai selecionando futebol, vôlei, natação, tá? É mais uma opção, mais um tipo de campo input que você pode oferecer para o usuário, na hora que estiver preenchendo um formulário no cadastro aí que você criar, ele possa preencher. E o último campo aqui, pessoal, apenas para finalizar essa videoaula, tá? A gente vai criar aqui os campos ocultos. O que seriam esses campos ocultos, Fábio? É um campo input também, tá? Do tipo input, só que esse campo ele é oculto, ou seja, o usuário ele não vai visualizar, ele não vai enxergar esse campo e é uma informação que só você enxerga aqui através do código que é padrão, tá? Vamos supor que cada cadastro que é feito no site, você precisa enviar uma informação padrão, mas que essa informação não necessariamente precisa ser vista pelo usuário. Então, você vai criar aqui um campo do tipo hidden, que é um campo escondido, tá? Você seleciona aqui apenas o type como hidden, que é um campo do tipo escondido, tá? Define aqui qual que é o valor para nome, vamos supor aqui que é um código, tá? Você está dando um código para esse usuário. Mas você não quer que esse usuário veja qual que é esse código. A gente vai colocar aqui um valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E se eu atualizar aqui a página, vocês vão visualizar que não muda nada. Que, como é um campo escondido, é um valor oculto que você está apenas colocando aqui no seu formulário, ele não precisa ser visualizado pelo usuário, mas essa informação também vai constar nesse formulário, tá? E vamos supor que nesse caso aqui seria um código do usuário. Então você está colocando aqui um campo oculto, definindo aqui o nome código para ele, tá? E está colocando esse valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando essa URL destino tratar essas informações, ele vai enxergar essa informação oculta que você também está passando por esse formulário, tá? Se você vir aqui em design, vocês vão visualizar aqui que tem essa âncora aqui, tá? Que é nada mais é que esse campo oculto que a gente definiu aqui com o valor oculto. Então a gente vai finalizar essa videoaula, até para não ficar tão extensa, tá? A gente aprendendo nesse vídeo aqui como criar os campos aqui do tipo input, aprendemos como utilizar o label, e na próxima videoaula a gente vai utilizar aí mais campos que é utilizado em formulários, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, até a próxima aula.